de Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade, aula de quinta-feira, dia 27 de agosto. Tá? Então você tem nesse livro aqui 41 poemas e eles estão divididos em blocos, como se fossem assuntos. Tá? Esses blocos são os assuntos sobre os quais aqueles poemas daquele bloco discorrem. Ok? Então vamos lá, tem 6 blocos. Primeiro bloco, Entre Lobo e Cão. Tá? Nesse primeiro bloco aqui você tem 18 poemas e você percebe nesses poemas aí a discussão de um paradoxo. O que é paradoxo? É quando você tem dois assuntos opostos sendo mostrados num mesmo momento. Então leva a uma ideia de absurdo. Um paradoxo é o raciocínio do absurdo, né? Por exemplo, como diria o Camões lá, o amor é fogo que arde sem se ver, é um contentamento descontente. Então isso é um paradoxo, não é antítese. Antítese você também tem ideias contrárias, mas elas não acontecem no mesmo momento. Aparece primeiro uma ideia e lá para frente aparece a outra. Paradoxo é quando as ideias opostas elas aparecem presas uma à outra, né? E aí uma coisa não pode ser o contrário dela mesma no mesmo momento. E daí a ideia de absurdo. Então, o paradoxo da bondade e da maldade na existência humana. Lobo e cão, porque você tem aí o cão como a figura da bondade, domesticado pelo homem, e o lobo como predador, né? Então, figurando a maldade. E por que lobo e cão? Por que utilizar isso? Olha só, o Sá de Miranda, de novo, classicismo, olha lá, né? A poesia clássica. O Sá de Miranda, ele é poeta de lá do século XVI, poeta português do século XVI. Foi ele que levou o classicismo para Portugal. Ele foi contemporâneo do Camões, né? E o Sá de Miranda, ele falava sobre essa crise existencial. O ser humano vive na escuridão mesmo à luz do dia. Como é que ele explicava isso na poesia dele, nesse poema dele? Ao meio-dia, quando nós estamos caminhando pela rua ao meio-dia, a gente não enxerga. Mas lá no céu a gente não enxerga porque está de dia. As estrelas que estão nesse momento ao meio-dia, estão no céu ao meio-dia, são as constelações do cão e do lobo, de lados opostos da abóbada celeste. Então, ao meio-dia, o ser humano caminha entre o cão e o lobo, que estão acima dele, a bondade e a maldade. Então você tem esse paradoxo, o homem caminhando no meio desse paradoxo aí. É a bondade e a maldade sobre o homem no mesmo momento do dia, ao meio-dia. A gente não enxerga as constelações por causa da luz do sol, né? Então ele usa essa figura das constelações, a do lobo e a do cão, para falar sobre essa crise existencial na qual a humanidade caminha, na Guerra Fria. Tá? Então são 8 poemas que vão explorar essa temática aí desse paradoxo. No segundo bloco são 7 poemas. O segundo bloco é o Notícias Amorosas. E aí ele vai falar daquele sentimento do amor que eu citei agora na aula anterior, né? É aquele amar amargo. É um sentimento de amor, mas é um sentimento de negatividade. É um amor em vão, é um amor inútil, é um amor vazio, porque ele não faz sentido nesse mundo da Guerra Fria. O homem, essa concha vazia que é o ser humano, ele busca o amor para preencher o seu vazio e não consegue. O mundo é o grande empecilho, né? A realidade em que ele vive é o grande empecilho. Tá? O terceiro bloco é O Menino e os Homens. É um bloco mais simples esse. São 4 poemas em que ele vai fazer uma homenagem a 3 poetas. Ao Mário de Andrade, ao Manuel Bandeira e ao Mário Quintana. Então ele, Carlos Drummond de Andrade, é o menino. E esses 3 poetas aí são os homens que ele está homenageando nesses 4 poemas aí. Nessa sequência de 4 poemas. É uma homenagem aos colegas dele de produção literária. Tá? O quarto bloco é o Selo de Minas. Ele é mineiro, né? Ele é de Minas Gerais, da cidade de Itabira. Mas aqui ele vai falar do estado natal dele, Minas Gerais,
não com saudade, nem com idealização, ele vai fazer uma crítica amargurada do estado de Minas Gerais, dentro desse contexto aí do final da década de 40. Tá? Então ele vai falar de Minas Gerais bem parecido com isso aqui, ó, é o amar amargo, é o sentimento do amor, mas não é aquele sentimento do amor que todo mundo espera encontrar num poema. É uma oposição a essa ideia inicial. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai elogiar a terra natal dele. Ele vai fazer uma crítica metafísica e amargurada de Minas Gerais. Tá? O quinto bloco é Lábios Cerrados. São 6 poemas. Ele vai trabalhar aí a temática do silêncio. Olha os lábios cerrados, fechados, em silêncio. Tá certo? E nesses 6 poemas, também são poemas de homenagem. Ele vai homenagear os seus familiares mortos. Tá certo? E ele se sente de lábios cerrados. Ele homenageia os seus mortos com um silêncio. Claro, está escrito em poema. Mas a temática do silêncio para homenagear seus antepassados mortos. Tá? Tudo dentro do contexto do pessimismo e da amargura que ele está vivendo nessa época. Ok? O 6º e último bloco é o Máquina do Mundo, que eu falei anteriormente, aí, na aula anterior. Tá? E é aqui que vai estar o poema lá, Máquina do Mundo. Tá? São só 2 poemas e o tema é esse existencialismo, é existir num mundo cruel. Né? Essa máquina do mundo, que é aquela do Camões em primeira instância, também é um mundo transformado em máquina, mas agora é uma máquina cruel, é uma máquina que coisifica o homem, né? Que tira a importância do ser humano pela sua crueldade, tá certo? Então também é uma análise metafísica da realidade. O planeta não é uma máquina, mas ele analisa como se fosse uma máquina que foi construída com o intuito de oprimir e prejudicar e massacrar o ser humano. Ok? Então, inspiração lá na Máquina do Mundo do Camões, só que também tem essa visão do mundo como uma máquina que massacra a humanidade. Tá? Então fica mais simples. Ao invés de pegar um poema de cada vez, você pega por blocos. E você vai entender cada bloco, cada poema, dentro do seu bloco, com esses assuntos aqui. Aí fica mais fácil de você identificar e menos desgastante do que ficar pegando verso por verso. Aliás, é necessária a leitura e o exercício de compreensão. Ok? Próxima aula, outra obra, se eu não me engano, vai ser o romance Angústia, do Graciliano Ramos. Até lá!